Olá a todos. Hoje entramos então já numa parte, vamos dizer, final dos nossos temas, né, para vermos em relação à tutela provisória, já na tutela de urgência. Vimos aquela grande divisão entre urgência e evidência. Hoje vamos então, a partir de agora, uma vez já verificados os artigos 294 até o artigo 299, né, no encontro passado, ou encontros passados, hoje então ingressamos no tema já da tutela de urgência, com essa primeira visão do que é essa tutela de urgência sob o ponto de vista doutrinário. Eu, como sempre, trago um apoio, né, de alguns autores, tanto que os textos que eu já tenho trabalhado com vocês e tenho colocado no nosso fórum, mas eu trago aqui uma obra da tutela provisória do Marinoni, dizendo o seguinte, lá pela página 891 ele diz assim: a unificação de regime das medidas de urgência incidentais. Como indicado, o CPC 2015 unificou sob uma mesma disciplina as medidas urgentes cautelares e antecipatórias. São antecipatórias as medidas que visam antecipar ao autor, no todo ou em parte, os efeitos da tutela pretendida, quer dizer, a tutela definitiva, quer dizer, essa tutela final, e as cautelares, as que visam afastar riscos e assegurar o resultado útil do processo, conservando determinada situação fática ou jurídica. Então, já se viu também várias oportunidades aqui, conversamos que a atividade cautelar é uma atividade de apoio. O Marinoni está exatamente estabelecendo esta mesma relação no seu curso de processo civil. E o que diz o Código atual? Diferentemente do Código de 73, o legislador entendeu por unificar tanto o sistema do processo cautelar como o sistema da tutela antecipada. Colocou todos esses dois elementos num só lugar chamado tutela de urgência. Então, como já se viu, o Código ele não se encarrega, como era no Código anterior, de definir, vamos dizer, as chamadas atividades cautelares típicas. O Código tinha isso, o Código de 73 estabelecia bem todas as medidas possíveis e, num determinado momento, o próprio sistema processual civil brasileiro viu que aquela definição que tanto estava articulada no Código, né, nos artigos 566 e seguintes, por ali de 73, esses artigos, na verdade, não suportaram, né, o avanço do tempo, não suportaram o avanço das novidades, né, que vinham sendo aí lançadas, né, já na década de 80, de 90, e com isso houve uma necessária alteração para que se incentivasse cada vez mais as chamadas cautelares inominadas, quer dizer, aquelas que não estavam no Código, mas que afinal de contas estabeleciam ali uma solução, né, na época, para que se assim estabelecesse. Bem, esta ideia foi plantada naquela época e colhida agora no Código de 2015. O legislador não se preocupou, e nem poderia ser diferente, não se preocupou em trazer aqui um rol, né, uma relação de medidas possíveis. Não. Nós estamos numa época de absoluta metamorfose, né, em termos eletrônicos, em termos industriais, né, em termos de ciência, e evidentemente que estas medidas todas, elas podem, ao fim e ao cabo, elas serem, amanhã ou depois, se tornarem obsoletas, né? Então, é claro, o legislador, então, preferiu um regime aberto para essas situações, apenas definiu. A urgência pode ser dada num processo com tutela definitiva pretendida, trazer, então, esta urgência, com esta urgência, a pretensão lá afinal trazer para hoje, que é a tutela antecipada, estou antecipando os efeitos da sentença para agora, ou então medidas de apoio, né, tal como busca e apreensão, já falamos aqui, arresto, sequestro de bens, então são medidas aqui de apoio, não é o próprio bem pretendido, mas sim atividades que fazem com que
se assegura um resultado útil no fim do processo, né, de conhecimento. E esta, portanto, é a atividade de cautela, a atividade acautelatória que vai se trazer para o processo civil, não como novidade, mas como adequação de uma tendência que já vinha ocorrendo desde os anos 90, principalmente os anos de 92 e 94, são os anos que nós tivemos uma grande alteração no sistema. Inclusive apareceu já, naquele período, 94, apareceu a tutela antecipada que o Código não previa, né? Tínhamos apenas as tutelas cautelares. E com isso, então, este primeiro impacto do Código de 2015 traz exatamente uma referência que me parece prudente, né? A que esta tutela de urgência abrace tanto cautelaridade como antecipação, né? E o artigo 300 já nos dá bem claramente esta amostra, né, do que é, dizendo que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, né, o fumus bonius, e o periculum in mora, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Isso o artigo 300 está dizendo com todas as letras, que são exatamente os elementos autorizadores da urgência, o fumus e o periculum, com esta adequação, portanto, num linguajar mais, vamos dizer, palatável, mais digerível. O artigo 300 traz, então, esta referência assim definida, né, como urgência. E o parágrafo 1º, por seu turno, já estabelece, então, um regramento, dizendo assim, que para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não pode oferecer tal garantia, né? Depois vamos falar da caução com mais calma, né? Mas que a tutela de urgência, às vezes, ela pode ser estabelecida com esta verdadeira imprudência, às vezes, do autor, que pode causar dano ao réu, né? Uma vez que o direito dele não seja tão aferível, né? Aferível no primeiro momento, né? E ainda no artigo 300 nós temos o parágrafo 2º dizendo que a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Vamos ver então o que é isto. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Bem, isso nós vamos então, ao fim e ao modo, nós vamos estabelecer então um contato principalmente com esses dois parágrafos que aí estão na tela. Mas para que nós não avancemos ainda nesses pontos, eu quero já falar sobre a função atípica do artigo 300, né, que nos trouxe então algumas surpresas de início que depois elas foram assimiladas. Eu particularmente fiquei um pouco apreensivo do verdadeiro alcance desse artigo, quando ainda no projeto estabelecíamos um contato com a matéria. Mas depois as coisas realmente foram se assentando, como tudo na vida, né? As coisas se acomodam e o tempo é o senhor dessa acomodação. Mas a função atípica, nós temos então a tutela de urgência, seja antecipada ou cautelar. Antecipada é satisfativa, né? E a cautelar é aquela atividade de apoio, tem um campo extenso de aplicação. Gente, é um campo extenso mesmo. A aplicação dessas medidas, uma vez presente a urgência, é inimaginável, né? Então, e por esta razão é que não se fez nenhuma referência a que se estabelecessem ali critérios, né, de enumeração de medidas. Não há, não existe. A própria Constituição fala em direito ou ameaça a direito, quer dizer, direito é um campo enorme. Que direito é? Não sei. O direito que a parte entender cabível. O direito aqui para nós, o direito que a parte entender urgente de ser atendido, né? Então, isso aqui tem também uma linha muito extensa de subjetividades que a parte pode mesma demonstrar ao juiz o porquê da sua urgência, qual é a necessidade urgente desta ou daquela medidas, né? Então, nós vamos ter na tutela de urgência cautelar ou antecipada, uma forma bastante aberta, né? Não há como se prever
um regramento estreito, estrito, né, tarifado sobre isso, né? Vejam, por que é aberto? Aqui o texto diz muito claro para vocês, pois se vincula à necessidade de proporcionar uma cobertura para todos os casos que devem ser protegidos. Todos, quais os que tenham urgência. Esta atipicidade da tutela de urgência é proposta para servir de um poderoso remédio a todos os casos em que se afigure a urgência da medida protetiva. Então, não importa se antecipada ou cautelar, uma vez presente e demonstrada esta urgência, ao juiz não é dado outro caminho que não atender, para que não se corra depois atrás do prejuízo. O que se quer evitar com a urgência é que o dano se efetive. Aquele receio de perigo não se comprove, não aconteça, porque se acontecer, só por perdas e danos se pode resolver tal situação. Por essa razão é que há uma função atípica porque não está regrada especificamente. Quer dizer, nós temos aqui a ferramenta, a tutela de urgência, mas como nós vamos manejá-la a cada caso, tem que ser, portanto, casuisticamente estabelecida esta forma de critério, né, entre a tutela de urgência e a medida pleiteada ao próprio juiz, né, o próprio judiciário, primeiro, segundo graus, enfim, vai depender. Com isso, nós temos aqui algumas características comuns, dizendo assim, voltando ao Marinoni, embora se mantenha a distinção conceitual entre ambas, confere-se-lhes o mesmo tratamento jurídico, entre cautelar e antecipação. Aplica-se a ambas o mesmo regime quanto a pressupostos via processual de pleito e concessão, quer dizer, de pedido e deferimento, né? Eficácia e autoridade da decisão concessiva, quer dizer, a realização dela, especialmente quando requeridas e concedidas em caráter incidental. A unificação de regime é positiva, segundo o autor, seja sob o aspecto do rigor científico, seja pelas vantagens práticas. O liame unificador capaz de agrupar as medidas urgentes, conservativas e antecipatórias dentro de uma mesma categoria reside nos seguintes traços. Primeiro, função de garantir o resultado inerente a outra tutela, que é a final, né? Tendencialmente definitiva, viabilizando seu provimento, resguardando sua efetivação ou impedindo a sua inutilidade, com afastamento de um perigo de dano de difícil reparação. Cognição sumária, também nós temos aqui, né? Como visto em outros encontros, a cognição aqui ela é sumária, ela é rápida, ela é efetiva, né? Ela não é uma cognição daquele processo de conhecimento, que é aquela vagareza, então rito, não, aqui a cognição é sumária, uma vez presentes os elementos autorizadores, o juiz tem que deferi-los. E terceiro, em virtude, aliás, não finalmente, né? Terceiro, em virtude de sua função, instrumentalidade em relação a tal provimento posterior, a providência urgente opera com base na perspectiva de tutela final, né? Visando a tutela final, na verdade, é isso que eu quero assegurar, seja na cautelar ou então antecipar, seja na antecipação, ainda que essa concretamente não venha a ocorrer e sua concessão subordina-se à probabilidade do conteúdo da tutela final e ou riscos que esta sofre. O receio da lesão, né? Quarto e final, consequente provisoriedade caracterizada pela circunstância de o provimento urgente não ter o condão de se tornar juridicamente definitivo em regra, ou a medida urgente é substituída pela tutela final ou simplesmente perde a sua eficácia. Então, diz aqui que esses quatro aspectos são identificáveis nas medidas cautelares, antecedentes ou incidentais, e na tutela antecipatória, chamada incidental, né? Então, há uma bem fundamentada, né, explicação do autor em relação a isso. Bem, o que nós temos como elemento de urgência? Eu apenas quero repetir com vocês, com outras palavras, né, extraídas do próprio ordenamento doutrinário, dizendo então aqui, ó, os elementos da urgência continuam sendo os mesmos. Já revimos, estamos já mais uma vez vendo. Probabilidade do direito invocado e o perigo pela morosidade do Poder Judiciário. Então, a probabilidade do direito, necessidade do convencimento do julgador, o juiz, portanto, tem que
verificar se o direito invocado pela parte tem verossimilhança. Ele é verossímil, quer dizer, ele é aceitável num determinado momento, quer dizer, mais do que provável, né? Até porque até então ele está ouvindo apenas uma das partes. Ele, diante da urgência, ele não ouviu o réu, quer dizer, o contraditório ainda não se formou, o processo não está, vamos dizer, prontamente definido. Então tem o que se escreve aqui como uma determinada probabilidade lógica destas condições, né, utilizando-se apenas as provas e argumentos até então carregados aos autos por uma das partes, que é o autor. Então é claro que o juiz aqui tem que ter muita cautela em relação a isso. Para esta hipótese é que existe a caução, que vamos falar, né, já disse, falaremos ainda hoje, vamos comentar sobre ela. E ainda nós temos o perigo da mora da prestação jurisdicional, esta morosidade que pode ser, né, irreversível mais tarde, se não tomada a providência agora, aquele perigo que estava se querendo evitar acaba acontecendo, portanto, o fato que se devia proteger, né? Então, nós vamos ter aqui o perículo in mora como um rigor do juiz no sentido de atender imediatamente esta pretensão, né? Deferindo ou não, mas que o importante é que ele se manifeste diante da alegada urgência, porque às vezes a urgência também não existe, isso aí lá é uma construção mental da parte, mas que a princípio o juiz tenha pelo menos o aspecto decisório, né? Tem que decidir sobre este elemento. Muito bem, e a caução, que agora falamos, se presta como uma garantia ao risco eventual, né? Porque as decisões cautelanda ou antecipada, tanto faz as decisões de urgência, possam oferecer o risco à parte contrária. O réu que está lá dormindo lá em berço esplêndido, de uma hora para outra o cara é intimado, aliás é citado, mas intimado da decisão liminar e citado para o processo, para que venha a responder, inclusive sendo pego de surpresa de algo que realmente foi construção, né, do autor, que não se presta com a mínima realidade dos fatos, e isso, portanto, é agora uma necessidade que o juiz faça com que a caução seja assim deferida, né? Então, se houver este dano, a previsão de um dano eventual à outra parte, prejudicado em razão de uma decisão dada com base em informação falsa ou errada do autor, fica garantido o direito ressarcitório. Então o juiz diz assim, muito bem, eu te defiro a liminar, eu vou te dar. Agora, haverá uma garantia. Então vê aí que bem pode ser uma garantia real, quer dizer, através de bens pessoais do autor, ou fidejussória, que é uma garantia pessoal, né, dada por um fiador, então, que vai ser um fiador judicial, que vai então afiançar, vai garantir, com esta caução pessoal que ele der, a efetivação dessa medida. Então, qualquer prejuízo que aconteça ao autor nessa condição, aliás, perdão, qualquer prejuízo que venha a ocorrer com o réu, o autor estará obrigado a ressarci-lo, e já com esta garantia do juízo que fica tomado, então, por termo, a caução, né, é uma garantia em que a parte não pode se desfazer sem autorização do juízo, né? Então, por exemplo, o fiador não pode vender os bens ou aquele bem determinado sem que o juiz autorize, ou os próprios bens do autor dados em garantia não podem ser onerados de qualquer forma sem que haja autorização judicial, né? E com isso nós temos então uma proteção, né, de eventual risco a este ato decisório que possa causar prejuízo ao réu nesse sentido, né? Bem, momento de concessão da tutela de urgência, nós temos o seguinte: não há momento, não há momento. Qualquer momento é momento para se pleitear a medida de urgência. No processo pode ser desde o seu início, né? Já vimos que até antecipadamente o processo, mas falando no processo sim normal, nós temos até a tutela de urgência antecipatória, né? Mas eu estou dizendo aqui para vocês a tutela de urgência caracterizadamente aquela solicitada no curso do processo, que pode ser então chamada incidental, que pode ser então desde a inicial e em qualquer outro momento do processo, né? E pode ser no recurso, inclusive nos recursos, né? Pode ser no Supremo também, uma vez que haja recurso extraordinário no Supremo ou recurso especial no STJ, também, em qualquer tempo,
e em qualquer grau de jurisdição a tutela de urgência, uma vez que ela chegue, né, que a situação de fato chegue e grite por essa urgência ser remediada, ser solucionada naquele momento, é possível então que haja esta concessão, né? Então vejam aqui o que nós escrevemos, que enquanto o processo estiver tramitando, em qualquer de suas fases, é possível a concessão da medida de urgência, inclusive na própria sentença. Às vezes a sentença possui o condão de deferir a tutela de urgência exatamente para evitar o efeito suspensivo da apelação. Ora, o que eu estou dizendo aqui? Vocês que já viram recursos sabem muito bem que, via de regra, quando há uma sentença e uma apelação, esta apelação é recebida em seu efeito suspensivo. Ou seja, ela precisa ser confirmada pelo tribunal, salvo raras exceções, mas ela, em grande número, ela precisa ser confirmada pelo tribunal, né? Então, para que ela possa ser realizada, cumprida, executada, ela precisa ter o respaldo, vamos dizer, o amém do tribunal para que isto aconteça depois. Bem, mas uma das hipóteses em que nós temos a relevância desta atividade está exatamente quando a sentença venha a deferir ou confirmar os efeitos da tutela provisória. E se for assim, o recurso eventualmente interposto, no caso a apelação contra a sentença, não terá efeito suspensivo. Isso permite, portanto, que a parte vencedora, o autor, venha a desde logo, independente de recurso ou não, venha a desde logo realizar este comando decisório, este comando sentencial, através da liquidação provisória, se for o caso também, ou da execução provisória, o cumprimento provisório da sentença provisória, porque está pendente um recurso. Mas, de qualquer maneira, é possível a realização imediata deste comando sentencial. Então, vejam, qualquer momento é momento. E também na fase recursal, vários dispositivos estão definindo, inclusive começa lá pela competência do relator, né, o relator, ao pegar o recurso já em grau em grau superior, os recursos também são aptos a oferecer a tutela de urgência. Vejam aqui o artigo 932, deixa eu ver aqui com vocês. O artigo 932. Aqui. Olhem aí. Incumbe ao relator, inciso 2º, apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, o que é sempre possível acontecer. E também nos processos de competência originária do tribunal, por exemplo, uma ação rescisória, né? Competência originária, onde a ação começa já dentro de um tribunal, como é o caso da rescisória, a competência originária do tribunal, portanto, entrega ao relator também esta aptidão para decidir sobre a tutela provisória, tanto nos recursos como naquelas ações de competência originária do tribunal. Também nós temos aqui o artigo, deixa eu achar aqui, o artigo 1012, está aqui. Diz ali o artigo 1012 sobre a apelação e o seu efeito. A apelação terá efeito suspensivo. Tá bem, então esta é a regra, sempre suspende a eficácia da decisão havendo apelação. Mas diz o parágrafo 3º o seguinte, desse mesmo artigo. O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do parágrafo 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal no período compreendido entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ficando o relator designado para o seu exame prevento para julgá-lo, né? Se o relator já distribuído a apelação, também fica para ele a competência. Mas olhem aqui. Artigo 1012, parágrafo 1º, inciso 5º. Além de outras hipóteses previstas em lei, diz o parágrafo 1º, começa a produzir efeito, vejam, não tem eficácia suspensiva, já produz efeito imediato após a publicação da sentença que, 5º, ali,
confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Então já começa imediatamente na produção de efeitos. Adiante, no artigo 1019, aqui, recebido o agravo de instrumento no tribunal distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos 3º e 4º, o relator no prazo de 5 dias, então, vejam, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O que nós temos aqui? Tutela provisória, né? Ele pode deferir em antecipação de tutela total ou parcial a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. O relator pode entender, não, realmente isso aqui está na cara, tem que dar logo esse direito aqui, eu acho que o juiz de primeiro grau errou, então o relator já pode deferir em agravo de instrumento, antecipadamente, o direito. No caso, por exemplo, do benefício à gratuidade, né? O juiz de primeiro grau sem fundamento indefere e no segundo grau aparece uma pessoa cheia de dificuldades financeiras e o tribunal então obriga-se a deferir essa tutela, né? Depois nós temos o artigo 1029, finalmente, lá onde se descrevem os recursos já ao Supremo e ao STJ, principalmente no artigo 1029, no parágrafo 5º desse artigo, diz assim: o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial pode ser formulado por requerimento dirigido. Então, ao tribunal, veja, pedido de concessão de efeito suspensivo quando tem perigo mesmo, né, esta urgência mesma, para que se defira esta proteção, né, ao direito da parte. Portanto, e voltando agora, já nos direcionando ao fim do nosso encontro de hoje, para não ficar muito carregado a vocês, eu já deixo então, já preparado o nosso próximo slide, aqui. Quanto à irreversibilidade do parágrafo 3º do artigo 300, né, é uma salvaguarda que se dá ao juiz, né, que proíbe a autorização de tutela provisória quando há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Então, se o juiz entender que realmente aquela tutela pode causar à parte contrária um perigo de tornar irreversível a sua decisão, então ele pode negar a tutela de urgência com base nessa característica. Claro, cada ação vai ter que ser analisada, né? Então vejam que eu coloco aqui para vocês que essa disposição, ela na verdade inibe a plena concessão da tutela provisória. É uma salvaguarda para o juiz, é claro, e aí ele vai ter que fundamentar por que não dá, por que é irreversível esta situação ou possibilidade de reversibilidade mais tarde, traduzindo então até uma contradição, que eu particularmente penso, essa informação aqui eu lhes transmito, que é o meu sentir sobre isso, traduz uma contradição na medida que oferece a tutela provisória e ao mesmo tempo a reprime, né? Se o artigo 300 espalha esta grande e franca possibilidade de tutelas de urgência, aqui no parágrafo 3º nós conseguimos que o juiz tem ali esta salvaguarda, esta possível defesa de não deferir a medida por conta de eventual irreversibilidade. E vejam, a irreversibilidade é subjetiva, tá bem? Por hoje, gente, é isso. Continuem se cuidando, a gente volta semana que vem. Muito obrigado pelo carinho e voltamos aí durante a semana com maiores explicações em textos de apoio para que vocês então possam bem estabelecer esse contato com a disciplina aqui dada. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus.